a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Boa noite, igreja. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, com cada uma das pessoas também que nos assistem pela internet. E para quem não me conhece, oi, eu sou o Jorge. Isso, o pessoal do Celebrando a Recuperação sabe que é esse o jeito da gente falar. Até porque eu queria convidar vocês para dia 13 de junho, segunda-feira. Fica fácil você lembrar, porque dia 12 de junho é domingo, dia dos namorados. E é claro que você não vai poder deixar de lembrar da sua namorada. E se você ainda é namorado, noivo, tá bom demais para você começar a conhecer alguns problemas de uma família disfuncional. Na segunda-feira teremos uma palestra sobre esse assunto. A psicóloga Janaína Heller, uma das maiores autoridades no Brasil sobre Celebrando a Recuperação, psicóloga, e esposa do pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista da Barra, vai estar conosco falando sobre esse assunto. Eu estou convidando só o pessoal das 18 horas, porque eu sei que vai lotar, tá bom? Então não deixa de vir, separe esse tempinho, segunda-feira, aqui no nosso templo, na Primeira Igreja Batista de Irajá, palestra sobre famílias disfuncionais. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, 22 a 29. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 a 29. E depois que nós lermos o capítulo 5, de 22 a 29, nós vamos ler Efésios, capítulo 6, verso 10 a 12. Efésios capítulo 5, verso 22 a 29. Amém, irmãos? Diz assim o texto: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor, o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora leiam as mulheres. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Os homens leiam. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Agora eu queria convidar você a ir um pouquinho mais à frente para ler Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a igreja junto comigo? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós vamos falar sobre lutando
contra o inimigo certo. Lutando contra o inimigo certo. E é claro também que isso tudo tem a ver com o casamento. E eu gostaria de pedir licença a você, e vai parecer talvez a você que eu vá fugir um pouco do assunto, mas na verdade eu estou completamente dentro do assunto. Eu queria falar para você sobre o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios. A carta, ela é escrita por Paulo a partir da narrativa do que está acontecendo com a igreja. A igreja está sofrendo por perseguições. Paulo é perseguido, a igreja também lá é perseguida. E Paulo começa a trabalhar na vida do povo de uma maneira especial que possa dar à igreja uma noção exata de comportamento. Seria mais ou menos o equivalente, irmãos, nós estarmos aqui reunidos e de repente estoura uma perseguição contra nós. E aí nós precisamos aprender a saber como nós vamos nos comportar. É esse mais ou menos o clima de Paulo. E o que a gente pode ver é que Efésios é uma igreja que foi organizada por um casal, uma família, que Paulo leva no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e 19, quando ele convoca para o acompanhar Áquila, o marido, e Priscila, a esposa. Ele leva esse povo para a cidade de Éfeso, que era uma cidade bem interessante. Para aquela época, Éfeso tinha aproximadamente 250 mil habitantes. E em pouco tempo aquela cidade chegou a 400 mil habitantes. É uma cidade que era praticamente a quinta maravilha do Império Romano na época, ou a quinta potência do Império Romano. Não era uma cidade pequena para aquele contexto. E esse contexto nós temos aí um anfiteatro, que eu pedi para reservar, se for possível, a foto de um anfiteatro de Éfeso, encontrado nas ruínas. Dá para conseguir mostrar aí? Não está dando. Ao vivo, não? Não, né? Pois é, tinha um anfiteatro que estava aí, escondido em algum lugar. E ele é um anfiteatro bonito. Algumas dessas arquiteturas da época, irmãos, são arquiteturas em que as pessoas deviam, inclusive, se espelhar. Esse anfiteatro, Paulo chegou a ser aconselhado a não ir para lá, porque as pessoas estavam tentando, olha ele aí. Está vendo aí? Bonito, né? Paulo esteve ali onde está aquela pessoa, e onde as pessoas recomendaram, Paulo, não vai para lá. Está lotado, você vai acabar morrendo, vão bater em você. E o povo queria bater mesmo em Paulo, porque o cristianismo confrontava a religião local. E a religião local falava em torno da idolatria que reinava por lá, sobre a deusa Artemis, chamada também pelos romanos de Diana dos Efésios. E essa deusa era uma deusa da virgindade, uma deusa da caça, e ela tinha um templo suntuoso, que gradativamente parecia algumas igrejas evangélicas, que vai crescendo e aumentando o tamanho do templo. E lá começou pequena, e lá em cima na colina, ela chegou a ser a quinta maravilha do mundo da época, esse templo dedicado a Diana, com 138 metros de comprimento e 71 metros de largura. E como ela é uma deusa especialista na virgindade, às vezes os cultos lá, as meninas iam para o altar e se entregavam a homens como uma oferta à deusa Diana. Num contexto como esse, irmãos, está claro para nós que o cristianismo vai bater de frente. E quando Paulo começou a anunciar os valores da fé cristã, e nós precisamos estar felizes com Paulo, porque Paulo foi aquela pessoa, ao contrário do que muitas pessoas dizem, que defendeu o casamento, que lutou pelo casamento, e segundo alguns escritores também, Paulo chegou a ser casado, porque ele fazia parte do sinédrio, e quem fazia parte do sinédrio precisava estar casado. Naturalmente ele teve que ter perdido a sua esposa e acabou se dedicando completamente à perseguição dos cristãos naquela época. Assim nós encontramos, por exemplo, o contexto de Efésios, que Paulo está tão dedicado em falar. As pessoas estão lutando contra os cristãos são ameaçados.
E nós precisamos mesmo entender algumas coisas que nós vamos tratar aqui nessa noite. A primeira dela é que Efésios é uma igreja ativa, é uma igreja vibrante. E quem levou essa igreja a se tornar isso, na verdade, foi um casal. Olha que coisa bonita a gente poder começar a entender logo de cara que o casamento é uma coisa saudável e que você não pode se contentar em ficar só você e a sua esposa. Não estou me referindo somente aos filhos, mas na evangelização da palavra. Paulo chamou um casal abençoador. E nós podemos imaginar, por exemplo, esse pequeno grupo na casa de Áquila e de Priscila, a divulgar e falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Que complicação também! Você tem vizinhos complicados? Uma das questões mais difíceis para o cristão que vai evangelizar é exatamente a postura que eles vão tomar em relação à idolatria do povo aonde ele está plantado. Áquila e Priscila devem ter sofrido um monte de coisas, muita perseguição, assim como o casamento é algo que as pessoas perseguem. Naquela época, lá para aquele povo lá acostumado a adorar a deusa Diana dos Efésios, aquele povo não tinha o conceito que Paulo está transmitindo. Assim como eu fico imaginando que às vezes alguns homens estão dentro do mesmo contexto de Diana dos Efésios, não valorizam a sua esposa, e parece que a sua esposa é mais uma empregada do que, na verdade, a mulher que Deus colocou para a sua vida. E é assim que eu gostaria de tratar disso, porque o apóstolo Paulo começa a traçar um perfil de recomendações e dizer assim: presta atenção, igreja de Éfeso, eu preciso falar para vocês os cuidados que vocês precisam ter. E ele faz várias recomendações. Ele fala, por exemplo, para os patrões e empregados, para os senhores e seus servos. E ele começa a dizer que o servo não vai trabalhar para o seu patrão simplesmente porque ele é servo dele. Ele vai trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor Jesus. E Paulo começa a fazer algumas colocações com a intenção de dizer assim: olha só, tudo que você está vendo, que eu estou mandando você fazer, tem um sentido dentro do reino de Deus. Às vezes eu fico pensando de alguns patrões que sequer respeitam também os seus funcionários. E eu não vim falar sobre patrões e empregados não, mas essa é uma colocação de Paulo. Paulo vai dar um sentido especial ao pessoal de Éfeso, aqueles crentes que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e que agora estão vivendo sob uma outra perspectiva de vida. Imagine para ele o que é ser escravo de alguém que vai atacá-lo, vai brigar com ele, vai puni-lo e vai trazer tristeza sobre a vida dele e de sua família. E ele precisa tratar esse Senhor como se fosse o Senhor Jesus. E assim começam as comparações de Paulo, até que ele chega sobre os deveres conjugais, que é o que a gente quer mais se deter hoje, nessa noite. E os deveres deles, Paulo relaciona com a própria igreja. E aí deve ter dado um nó nas pessoas que adoravam a deusa Diana, porque o casamento não era algo valorizado. Lembre-se que era a deusa da virgindade, e que o relacionamento e a intimidade não tinha o valor que nós damos, ou que Cristo dá ao relacionamento. E Paulo começa a dizer assim: olha só, o noivo representa Jesus, a noiva representa a igreja. Tudo que o que Jesus fez pela igreja e tudo que a igreja pode fazer por Jesus é exatamente esse convite que Paulo vai fazer. E eu pelo menos separei 3 coisas que nós podemos falar a respeito desse sentimento de Jesus pela igreja e da igreja por Jesus. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento que Jesus nos ensinou e que nós conhecemos. A relação de amor é um mandamento nosso de Deus para nós, porque Deus em momento nenhum precisou de algum mandamento para nos amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que luta por nós, Ele é um Deus que busca estar junto de nós. O seu desejo é de se relacionar com cada um de nós, e mesmo sendo grandioso, maravilhoso, o suficiente para não depender de nós em absolutamente nada, Ele se achega a nós, e o seu prazer é de se relacionar com a gente. E aí Paulo vem dizer assim, é assim que a gente tem que ser marido e mulher. E eu fico pensando na adoração que a gente faz a Deus. A adoração que a gente faz a Deus. Sabe que às vezes eu noto que as pessoas não dizem sequer para Deus, Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu tens sido bênção na minha vida, Senhor. Tu tens cuidado de mim, tu me deste essa salvação. Tu me santificaste, tu me justificaste, tu remiu, tu me transformou, me deu vida. E Paulo diz que isso tem a ver com casamento. E aí quando eu trago essas coisas do amor para o casamento, eu fico às vezes estarrecido, como há maridos que sequer dizem para a sua esposa, eu te amo. Isso é mandamento de Deus. Há quanto tempo você, marido, não faz uma declaração de amor para sua esposa? Há quanto tempo, esposa, você não diz, eu também? Há esposas que dizem assim, eu também. E há esposas que dizem assim, eu te amo, marido. Como é que a gente passa um tempo tremendo junto de Deus e não separa uma oportunidade para nós dedicarmos o nosso amor e dizer, Deus, eu te amo. E fazemos a mesma coisa com a nossa esposa, a mesma coisa com o marido. Afinal de contas, que tipo de relacionamento é esse que a gente tem? Nada parecido, por certo, com a época que nós estávamos namorando, não é verdade? Quem ligou para a namorada e depois de um certo tempo, quase uma hora ligando, disse para ela assim, desliga aí. Não, desliga você primeiro. Você lembra disso? Que amor maravilhoso, não é verdade? A gente sentia aqueles arrepios. E a gente olhava para o relógio. Não, a gente não olhava para o relógio não, irmãos. E a gente dizia assim, no 3 a gente desliga juntos. 1, 2, 3. Você desligou? Não desliguei não, mas está bom demais a nossa conversa, não tinha nada de conversar. Mas a gente dizia que era gostoso fazer isso. Hoje nós parecemos, dentro da linguagem de Paulo, pessoas afastadas de Cristo. Nós não dizemos eu te amo. Os nossos telefonemas são rápidos. A minha esposa diz, tchau que eu estou trabalhando. É assim com você também? Agora não posso te atender. Não tem nada de errado em dizer depois. Mas onde está aquele romantismo nosso? Onde é que está aquele romantismo? Sem entrar muito em detalhe, fiquei tão empolgado. No outro dia eu cheguei em casa e tinha algumas velas acesas. Uau! Gente, aqui tinha faltado luz. Gente, eu preciso ser honesto. Isso também aconteceu. Mas já aconteceu de chegar e a vela está acesa por causa de mim. Que é romântico. Gente, olha só que coisa linda. O que você acha que Deus espera de nós? O que você acha que Jesus espera de nós como Senhor e Salvador de nossas vidas? Que nós tenhamos carinho com Ele, nós sejamos românticos com Jesus. Que a gente chame Deus de paizinho. Mas parece que nós estamos nos distanciando do relacionamento com Deus e, consequentemente, acabamos nos afastando do relacionamento com a esposa. O relacionamento familiar com os seus filhos parece cada vez mais distante. Nessa sexta-feira, eu fui ao pequeno grupo e encontrei a mamãe da Marileia, que é a dona Ruth.
E me lembrei da minha vovó, de 80 e poucos anos, a dona Ruth tem 85, 84, 85, eu não me lembro agora. E eu olhei para ela e falei assim, eu estou com vontade danada de fazer uma coisa aqui com a senhora permite ela na sua idade? Pode. Eu beijei a mão dela e pedi a bênção dela. Eu me lembrei de pedir a bênção para aquela vovó Ruth, que nem minha avó de verdade era, mas era uma vovó. Aqui tem um casal de velhinhos e outros que eu peço a bênção, eu beijo a mão deles. Seria tão bom que nós pudéssemos resgatar alguns valores familiares, que são respeitosos para a nossa família. Paulo dá conselho aos pais, aos filhos, não trazer a ira sobre eles. Gente, o que mais as pessoas fazem nessa época é praticamente agredir os seus filhos. São filhos que crescem sob traumas da família. A família hoje, muito menos do que antes, parece que as pessoas fizeram um contrato de casamento e não um pacto com o Senhor. Se desfaz a qualquer momento e qualquer motivo. Ter amor é uma marca da igreja de Jesus Cristo com o próprio Jesus. A outra marca que eu gostaria de trazer à tona, que é o serviço a Deus e a família. Verso 29 diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Gente, não tem coisa maravilhosa como nós demonstrarmos o nosso amor com o serviço a Deus. A gente vê o pessoal preparando louvor, cantando. São talentos que Deus nos dá. Mas o servir a Deus não é só cantar e adorar o Senhor. O serviço é ajudar pessoas. O serviço é ajudar os de casa. E cuidar das pessoas. O que Deus espera de nós é um serviço. Aliás, fazendo um serviço, nós vamos ter o impacto missionário, que será um serviço a uma determinada comunidade. Deus ama que a gente sirva as pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é servir pessoas. E se a igreja tem esse posicionamento, também esse posicionamento acontece por conta do marido e da mulher. Você bem que podia servir mais a sua esposa. Bem que podia. Você podia ajudá-la. Como diria o pastor Cláudio Duarte, sair um pouco da caixinha do nada. Dá um tempo e falou assim, o que está precisando aí, meu amor? Todo mundo que sabe que eu sou casado pela segunda vez, a minha primeira esposa faleceu, assim como o esposo da minha atual esposa, Marluza, também faleceu. E eu nunca, por exemplo, aprendi a cozinhar sequer um ovo. E ela sempre dizia assim, não, você deixa que eu faço. Vai vendo lá os clientes. Eu era contador, trabalhávamos com contabilidade, mas ela nunca me deixou fritar um ovo. E ela me acostumou mal. E quando ela estava para morrer, ela lutou para que eu aprendesse a cozinhar. Mas eu não quis nem aprender porque me soou como se fosse passar o serviço. E como contador, eu realmente não quis fazer isso. Mas depois que ela morreu, eu me arrependi porque eu precisava cozinhar. E Deus me abençoou com algumas pessoas da igreja. E eu pegava o telefone e ligava, irmão, como é que faz esse tal do feijão? Calma, pastor, vai devagar. E o arroz? Quando eu terminei de fazer meu primeiro arroz, eu achei que eu era católico. Porque era papa pura. Os irmãos estão rindo, mas eu chorei. Né? Eu chorei. Irmãos, que coisa difícil. Eu hoje tenho a alegria de saber vocês que eu não sou um excelente cozinheiro. Mas eu sei cozinhar. E com o que eu sei, eu tenho ajudado a minha esposa a cozinhar. Eu tenho podido ajudá-la dentro de casa com isso. Nós podíamos servir mais as nossas esposas, maridos.
Homens de honra, vamos ajudar essas mulheres. Não vem com aquela conversa e diz, eu trabalho o dia inteiro, não tenho nada em casa, está fazendo... Gente, não se trata disso. Se trata de servir. Porque Jesus Cristo serve a igreja. A igreja serve a Jesus Cristo. Marido serve a esposa serve ao marido. Nasce daí um relacionamento mais gostoso ainda. A gente brinca com isso. O pastor Gemini está sempre falando alguma coisa da comida que ele está fazendo, que está mais gostosa. E ele começa a nos fazer acreditar que ele sabe cozinhar. Está gravando. E quando estiver voltando de São Paulo, ele fala assim, pastor Jorge, eu sei cozinhar. Quem sabe ele nos chama, né, pastores? Para comer uma comida que ele fez, porque ele só vai acreditar assim, né? Propositalmente. Mas você bem que podia servir a sua esposa. Eu realmente tenho algumas coisas que eu não gosto, como por exemplo, lavar. Eu não gosto muito de arrumar casa. Eu não gosto. Graças a Deus, a minha esposa adora. Mas ela não gosta também não, mas ela gosta de fazer. Não sei se você entendeu o que ela gosta e o que ela não gosta. Se perguntar aqui às mulheres se gostam de passar roupa. Quantas mulheres aqui não gostam de passar roupa? Meu Deus do céu. Olha só a situação. Passar roupa é algo que eu também não gosto, embora passe. Embora eu possa. Você gosta de passar? Gente, o pastor Isaac gosta de passar. Não é o que a irmã Cleides pensa. A irmã Cleides não gosta. Tá certo. Então tá certo. Nós precisamos servir as pessoas, gente. Você podia dessa semana fazer alguma coisa diferente. Eu não sabia que eu gostava de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Me alegra o coração comer. E eu combinei com os rapazes lá de casa, para eles elogiarem a minha comida, pensando, fazendo de conta, que a comida fora feita por ela. E ela ficou olhando para eles e disse, safados. Você sabe que essa comida não foi eu que fiz. O melhor macarrão a alho e óleo. Não é ela que faz, sou eu. Olha só. E quando faz uma carne, até ela mesma, eu falo assim, quando eu faço a comida, eu digo assim, diz que está boa. E ele fala assim, mãe, que comida deliciosa. Ela dá aquele olhar para mim, como quem diz assim, Sabe, filhos, vocês bem que podiam elogiar um pouco a mãe e o pai, a comida que foi feita, né? Há filhos que nem elogiar, elogiam. Há uma terceira coisa, eu não vou poder falar tudo, porque o nosso tempo está indo embora mesmo, que é a comunhão com Deus e a família. E uma das coisas que também o povo de Éfeso não sabia fazer, esse tipo de comunhão. A sua comunhão sempre era uma orgia, sempre era uma farra. O relacionamento em família é algo especial, espetacular da parte de Deus. Nós precisamos mesmo fazer parte de um encontro de famílias. Termos dias reservados para a família. Às vezes nós pastores ficamos sem um dia reservado para a nossa família. Isso acontece, né? Isso acontece. E a gente pede desculpa publicamente às nossas esposas. Porque chega a hora e a gente tem que fazer um seminário, chega a hora tem que fazer alguma coisa, e a mulher às vezes pronta, não, nós vamos fazer, tem hora porque vai dizer, hoje não tem nada. E alguém diz, morreu fulano de tal, nós temos que ir lá para o sepultamento. Mas nós não temos, e nem planejamos tempo nenhum para estar com a família. E além disso tudo, irmãos, diz o texto aqui, verso 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem tem comunhão com a família, ama a si mesmo. Se relaciona bem com a família, se relaciona bem consigo mesmo. Há pessoas que não têm paz dentro de casa, que não há um bom relacionamento dentro de casa, falta comunhão, falta entendimento. A briga está sempre partindo para todos os lados.
A agressividade é tamanha, é grande. E aí, eu quero passar para a última parte da nossa palavra nessa noite. E eu quero fazer isso mostrando um vídeo de um filme que vocês, por certo, já viram, a maioria de vocês já viram. Eu queria que vocês colocassem aí um trecho desse vídeo que vai dar base à nossa palavra, desse último ponto que nós vamos falar nessa noite. Acho que de repente tem que apagar um pouquinho a luz, né? Ora, bom dia. O coração dela estava em pedaços e eu não sabia. O Tony não faz a menor ideia. O tempo desse homem está acabando. Ele fica por aí no mundinho de melhor vendedor, enquanto a filha dele fica cada vez mais distante. Ele não se interessa por ninguém, a não ser por si mesmo. E outra coisa, eu não tenho prova disso, mas se ele não está fazendo comigo, ele deve estar fazendo com alguém. Porque ele fica todo animado paquerando outras mulheres por aí e eu... Elizabeth, só para eu saber. Quanto do tempo que eu pedi para você vamos passar falando mal do seu marido? E quanto vamos passar pedindo ao senhor para intervir nessa situação? Desculpe, senhora Clara. É que quanto mais eu penso, mais eu fico nervosa. Os seus pensamentos sobre o seu marido são quase todos negativos, não são? Ele age como meu inimigo. Viu? Você está brigando com o inimigo errado. É claro que o seu marido tem os problemas dele, mas ele não é seu inimigo. Quando eu briguei com o meu marido, eu estava lutando contra o meu próprio casamento e a minha família. Eu tentei corrigir o Leo durante anos, mas não consegui. Bom, não chegou a lugar nenhum com o Tony. Porque ele não é trabalho seu. Quem disse que era sua responsabilidade corrigir o Tony? O seu trabalho é amá-lo, respeitá-lo e orar por ele. Deus sabe do que ele precisa. E os homens não gostam quando as mulheres ficam sempre tentando corrigi-los. Elizabeth, você tem que pedir a Deus para que ele faça o que só ele pode fazer. E daí você tem que sair do caminho e deixar que ele faça. Eu nem sei por onde começar. Aqui. Você vai encontrar alguns dos meus escritos favoritos aqui. Eles foram o meu plano de batalha para orar pela minha família. Você pode começar com isso. Essa é uma grande verdade. Às vezes parece que o marido é o inimigo. Às vezes parece que a esposa é a inimiga. Mas Paulo acompanha um raciocínio e diz assim: parece que esse povo idólatra é o nosso inimigo. Mas esse povo idólatra não é nosso inimigo. Parece que são inimigos, mas não são. E Paulo encaixa dentro desse relacionamento, e um pouquinho mais antes, Paulo diz assim: e finalmente, como quem diz, completando a informação, depois de toda essa orientação para você lidar com empregado, patrão, marido, mulher, filhos, pais, eu vou dizer para você, finalmente. E ela começa a colocar: nós estamos lutando contra o inimigo errado. E Paulo diz que o nosso inimigo, pois nossa luta, Efésios 6:12, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estava conversando com o nosso povo de escola bíblica dominical e fiz uma pergunta para eles, depois nós conversamos sobre a resposta. E a pergunta que fiz foi a seguinte: quanto do pecado que você comete é culpa do diabo? E quanto do pecado que você comete é a sua culpa? E nós conversamos, olhamos uns para os outros, conversamos, e a conclusão foi que 100% da tentação, a culpa é de Satanás. A culpa é total dele. E 100% da decisão de pecarmos é nossa.
100% da tentação é de Satanás, mas 100% da culpa do pecado que nós cometemos é nosso. Então começo a entender o que Paulo está dizendo, é que todas as vezes que nós estamos à mercê de uma briga em família, eles não são nossos inimigos. Tem alguma coisa que não está batendo. Você ama essa mulher te ama. Você ama seus pais e seus pais te amam. Então vocês não podem nem devem se relacionar como se fossem inimigos. E nós tratamos cada um de nós como inimigos. Eu não sei como você tem vivido o seu relacionamento familiar, mas se for normal, vai ter briga. Vai ter desentendimento. E o que Paulo está dizendo assim, olha, vamos pensar um pouquinho e raciocinar. Vamos raciocinar. Quando a coisa começar a acontecer, pensa nisso. Ele não é meu inimigo. Ela não é minha inimiga. Eu tenho estudado a perda do controle, esse ano inteiro, mais do que o ano passado. Eu tenho estado focado no Celebrando da Recuperação, a despeito dos meus rompimentos, a minha maneira, às vezes, agressiva de ser. Celebrando a Recuperação, na verdade, tem muito pouco de droga, que as pessoas acham, eu não sei como nem porquê, as pessoas acham que o Celebrando a Recuperação tem a ver com pessoas drogadas. No outro dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu vi um rapaz saindo com um carrão daí do Celebrando. Como é que um cara drogado tem um carrão daquele? Eu falei assim, meu Deus do céu. Como é que isso pode acontecer? Celebrando a Recuperação alcança pessoas com mágoas. Pessoas que não perdoam. Pessoas que vivem rancorosas com as pessoas. Pessoas que não sabem sequer por que são assim, desse jeito. E uma das coisas que eu tenho tratado, e que eu espero e estou sendo muito abençoado por Deus, é a minha explosão. Eu não brigo ao ponto de explodir e falar bobagens. Eu sou meio que sarcástico com isso. Eu sou meio que zombador. E a ira faz isso com a gente. Esse pavio curto faz com a gente. Eu sei que não sou eu só. Você que não está falando nada, é isso mesmo. Você também. Eu só tenho a diferença que eu tenho coragem de dizer que preciso de ajuda e vou celebrando a recuperação por isso. É um testemunho meu mesmo para você. E quando a gente faz uma coisa como essa, Deus vai nos abençoar. E às vezes as pessoas chegam perto de nós e nos levam à ira. A ira é uma coisa interessante porque a ira não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então no momento que eu sinto ira, eu não estou em pecado. O pecado vem com a maneira como eu reajo. É a maneira como eu reajo. Essa é algo que traz o problema à minha vida pessoal, à vida das pessoas. É o que nós fazemos com a nossa ira que pode vir se tornar pecado. E no casamento, às vezes no relacionamento, passa por aí. E nós nos comportamos e explodimos, como se as pessoas fossem nossas inimigas. Eu tenho aprendido essa lição de Efésios várias vezes. Não só com o meu relacionamento em casa, mas com as pessoas na rua. O cara me fechou na rua, irmãos. Eu dirigindo, eu fiz assim, Senhor, Ele não é meu inimigo. Você pode fazer esse exercício também. Pode acreditar, você crê na palavra de Deus? Amém?
A palavra de Deus diz que nós não temos inimigos seres humanos. Mas pastor, tem uns caras que Satanás usa contra a gente. Mas se Satanás usa eles, eles não são seus inimigos. Satanás é. Ele é nosso inimigo. É contra ele que nós temos que batalhar. E aqui a Bíblia diz que para a gente que nós precisamos mesmo nos ajuntarmos, nos unirmos em comunhão. Pense bem nessa questão. Eu queria orar por você hoje, nessa noite, porque só há uma pessoa maravilhosa para colocar dentro de nós todas essas palavras. É Jesus Cristo. Quem coloca no meu coração que eu não tenho inimigo é o Espírito Santo de Deus que está me corrigindo. A Bíblia diz que Jesus nos santifica. Ele nos redime, Ele nos justifica. Eu queria que você pudesse pensar nessa questão hoje na sua vida. Queria que você abaixasse sua cabeça e você orasse nesse momento e perguntasse para Deus o que você tem feito do amor que Deus deu para você, para o seu cônjuge. O que Deus tem feito do amor que você deveria ter para com seus filhos e com a sua esposa, com a sua família. Enquanto nós vamos vir uma canção e depois eu volto para falar com você e orar com você.